Chovia forte naquela quinta-feira de outono. As gotas pesadas martelavam o asfalto molhado com uma intensidade quase violenta, criando pequenos rios que corriam pelas sarjetas entupidas da cidade de São Paulo. Os trovões ecoavam entre os arranha-céus como gritos de desespero, e os relâmpagos iluminavam momentaneamente o céu cinzento, revelando nuvens carregadas que pareciam não ter fim. O vento gelado soprava com força, fazendo as folhas amareladas das árvores dançarem freneticamente antes de serem arrastadas pela enxurrada. No meio da tempestade, uma figura solitária chamava a atenção mesmo entre os transeuntes apressados que corriam em busca de abrigo. Júlia, uma jovem de apenas 22 anos, tentava em vão proteger seu pequeno grupo sob uma sombrinha azul desbotada e fina demais para oferecer proteção real contra aquele dilúvio implacável. A sombrinha, comprada há 2 anos num camelô por R$ 5, já havia passado por tempestades demais e agora apresentava pequenos furos que permitiam que a água pingasse diretamente sobre elas. Seus cabelos castanhos, normalmente presos em um coque apressado, feito ainda no escuro da manhã, agora escorriam molhados pelo rosto pálido e magro, misturando-se com lágrimas que ela não conseguia mais conter. Gotas geladas desciam pela sua testa, contornavam suas bochechas cavadas e se perdiam no tecido encharcado da blusa de lã azul clara que vestia. Uma peça simples que havia ganhado de uma antiga patroa e que agora grudava desconfortavelmente em seu corpo franzino. Em seus braços trêmulos e já doloridos, 4 bebês de 8 meses choravam em uníssono, criando uma sinfonia de desespero que cortava o ar frio como navalhas. Ana, Bela, Carla e Dora, suas filhas quadrigêmeas, os 4 milagres que haviam chegado simultaneamente para transformar sua vida de formas que ela jamais poderia ter imaginado. O som agudo e penetrante do choro se misturava ao barulho ensurdecedor da chuva, aos roncos dos carros que passavam levantando ainda mais água, e aos murmúrios apressados dos pedestres que corriam protegidos por guarda-chuvas muito melhores que o dela. Os pequenos corpos se contorciam inquietos em seus braços, 4 pesos que, somados, faziam seus músculos gritarem de dor. Elas sentiam o frio cortante que traspassava as roupinhas encharcadas. Macacõezinhos coloridos que Júlia havia lavado pela manhã e que agora estavam completamente molhados, grudados nos corpinhos rechonchudos das meninas. Instintivamente, as bebês buscavam o calor materno que Júlia lutava desesperadamente para oferecer, mesmo com seu próprio corpo tremendo incontrolavelmente de frio, exaustão e de um medo profundo que a consumia por dentro. Ana, a mais inquieta entre as 4 irmãs, se debatia com mais força nos braços da mãe. Seus pequenos punhos cerrados se agitavam no ar gelado, expressando uma frustração e desconforto que não conseguia verbalizar, apenas sentir. Seus olhinhos castanhos, ainda com aquele tom azulado característico dos bebês, estavam vermelhos de tanto chorar, e suas bochechas rosadas estavam ainda mais coradas devido ao frio cortante que cortava a pele delicada. Bela, tradicionalmente a mais calma e observadora das 4, chorava de forma diferente. Um choro baixinho e contínuo, quase um lamento, como se instintivamente tentasse não incomodar ainda mais a situação já caótica. Seus cabelos finos e castanhos estavam colados na cabecinha pequena, e ela fitava o rosto angustiado da mãe com uma expressão que parecia querer entender o que estava acontecendo. Carla e Dora, as 2 mais novas, por uma diferença de apenas minutos, se alternavam entre momentos de choro intenso e uma quietude preocupante que fazia Júlia olhar para elas a cada poucos segundos, verificando se estavam bem. Carla, com suas bochechas mais gordinhas, tinha o hábito de levar a mãozinha à boca quando estava nervosa, mas agora nem mesmo esse gesto a tranquilizava.
Dora, a menor das quatro, parecia mais frágil naquele momento, seus olhinhos semicerrados demonstrando um cansaço que era reflexo direto do esgotamento emocional que pairava sobre todas elas. O rosto jovem de Júlia alternava constantemente entre as filhas e o céu implacável, como se buscasse uma resposta divina, uma intervenção milagrosa, um sinal de esperança em meio àquela tempestade que parecia ser tanto literal quanto metafórica em sua vida. Seus olhos castanhos, antes brilhantes e cheios dos sonhos típicos de uma garota de 22 anos, agora refletiam uma tristeza profunda e um cansaço que ia muito além da simples privação de sono das noites mal dormidas, cuidando de 4 bebês sozinha. A expressão de desespero absoluto que tomava conta de seu rosto jovem e anguloso retratava alguém que, apesar da pouca idade e da inexperiência natural da juventude, já havia sido forçada a carregar o peso esmagador do mundo por tempo demais. Suas sobrancelhas franzidas, os lábios trêmulos, o queixo que tremia não apenas de frio, mas de uma angústia profunda que a consumia por dentro. Tudo nela gritava por ajuda, por uma solução, por alguém que entendesse a gravidade da situação em que se encontrava. Quando suas pernas finalmente cederam à exaustão, Júlia se deixou cair pesadamente no banco encharcado da praça, completamente alheia ao desconforto da madeira molhada e gelada contra seu corpo. Ali sentada, com suas 4 filhas nos braços doloridos e 2 sacolas plásticas rasgadas aos pés, contendo literalmente tudo o que restara de suas vidas, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Júlia chorava. Chorava de desespero, de exaustão, de medo do futuro incerto que se estendia à sua frente como um abismo escuro e sem fim. O choro alto e inconsolável das meninas feria seu coração de uma forma que ia muito além da dor física, mas era ela quem mais sofria naquele momento. As lágrimas desciam quentes por suas bochechas geladas, misturando-se com a chuva fria que continuava caindo implacavelmente sobre elas. Sentada ali, completamente vulnerável e exposta aos elementos e aos olhares ocasionais dos transeuntes, Júlia se sentia como a pior das mães, incapaz de proteger o que tinha de mais precioso no mundo, fracassando na função mais básica e importante de sua vida. O tempo parecia congelado ao redor daquela cena devastadora, como se o próprio universo fizesse uma pausa solene para observar aquele momento crítico e decisivo. O mundo continuava girando ao redor. Carros passavam levantando água suja, pessoas corriam de um lado para outro, protegidas por casacos impermeáveis e guarda-chuvas resistentes. A cidade pulsava com sua vida frenética e indiferente. Mas ali, naquele pequeno círculo de desespero onde Júlia e suas filhas se encontravam, tudo estava suspenso, como se aguardasse uma decisão crucial que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. As roupas simples que Júlia vestia contavam a história silenciosa de alguém que havia aprendido, por necessidade e circunstâncias dolorosas, a viver com o mínimo absoluto. A calça jeans desbotada e remendada em 2 pontos, a blusa de lã azul clara, que já havia sido de outra pessoa, as botas de chuva pretas, que eram na verdade chinelos de borracha improvisados com meias grossas por baixo, tudo nela falava de uma luta constante contra a escassez, de adaptações criativas para sobreviver, de uma dignidade mantida a custo de muito sacrifício. Seus pés, mesmo protegidos pelos chinelos e pelas meias encharcadas, estavam gelados e doloridos. Ela havia caminhado quilômetros naquela manhã, saindo do antigo endereço que não podia mais chamar de casa, carregando tudo o que possuía e, mais importante, carregando suas 4 filhas, que dependiam completamente dela para tudo. Cada passo havia sido uma luta contra a dor nas costas, contra o peso nos braços, contra o desespero crescente que ameaçava paralisá-la. Era impossível olhar para Júlia naquele momento
e não sentir o coração se contrair de compaixão e indignação. Sua juventude evidente contrastava de forma brutal e injusta com a responsabilidade esmagadora que havia sido colocada sobre seus ombros ainda tão jovens. Aos 22 anos, uma idade em que a maioria das pessoas da sua geração ainda estava na universidade, experimentando a liberdade de escolhas, cometendo erros permitidos pela juventude, explorando possibilidades profissionais e pessoais, ela já havia sido forçada pela vida a amadurecer de uma forma prematura e traumática. Não havia tempo para sonhos adolescentes tardios. Não havia espaço para incertezas sobre o futuro. Não havia luxo de poder contar com a ajuda dos pais para decisões difíceis. Tudo recaía sobre ela, única e exclusivamente sobre seus ombros magros, que tremiam tanto de frio quanto do peso da responsabilidade absoluta. As quadrigêmeas, mesmo sendo ainda tão pequenas e sem capacidade de compreender racionalmente o que se passava ao redor, sentiam de forma visceral e instintiva a inquietação profunda e o desespero crescente da mãe. Seus choros não eram apenas expressões de fome, desconforto físico ou necessidades básicas não atendidas, mas uma manifestação emocional instintiva da tensão pesada que permeava o ambiente, da angústia que emanava do corpo tenso de Júlia, do medo que ela tentava esconder, mas que as bebês captavam através de todos os seus sentidos ainda em desenvolvimento. A comunicação entre mãe e filhas, naquele momento, se dava através de uma linguagem primitiva e poderosa de emoções puras. O desespero de Júlia se transmitia para as meninas através do seu toque trêmulo, da sua respiração irregular, do seu cheiro alterado pelo estresse, dos batimentos acelerados de seu coração que elas sentiam quando eram pressionadas contra seu peito. E elas respondiam da única forma que sabiam, chorando, se debatendo, buscando instintivamente uma segurança que a própria mãe não conseguia oferecer naquele momento. A chuva continuava implacável, transformando a praça em um cenário quase apocalíptico. As árvores balançavam violentamente, perdendo as últimas folhas do outono que voavam como confete molhado pelo ar. O céu permanecia carregado e escuro, sugerindo que a tempestade ainda duraria horas. O banco de madeira onde Júlia havia se sentado estava encharcado e gelado, mas ela nem mesmo notava mais o desconforto físico. Sua atenção estava completamente voltada para a situação desesperadora em que se encontrava e para as necessidades urgentes de suas filhas. Ao seu redor, a praça estava praticamente deserta devido à intensidade da tempestade. Apenas algumas poucas pessoas corriam apressadas de um abrigo para outro, embrulhadas em casacos impermeáveis, protegidas por guarda-chuvas grandes e resistentes, claramente ansiosas para chegar aos seus destinos secos e aquecidos. Ninguém prestava atenção real naquela jovem mãe e suas 4 bebês enfrentando aquela que poderia ser a crise mais difícil de suas vidas. A sensação de invisibilidade social se misturava perigosamente com o desespero crescente, criando uma tempestade emocional interna tão intensa e destrutiva quanto a física que as atingia impiedosamente. Júlia se sentia como um fantasma, presente, mas não vista, existindo, mas não reconhecida, lutando, mas ignorada pelo mundo que continuava sua rotina normal enquanto ela se desintegrava silenciosamente naquele banco molhado. Para entender completamente como Júlia havia chegado àquele momento de desespero absoluto, é preciso conhecer sua história. Uma trajetória de luta, superação e amadurecimento precoce que moldara aquela jovem mulher de apenas 22 anos numa guerreira silenciosa que jamais havia aprendido a desistir. Júlia nascera e crescera na periferia de São Paulo,
Numa pequena casa de 2 cômodos, que dividia com a mãe, Conceição, uma mulher trabalhadora que fazia faxinas durante o dia e costurava roupas à noite para complementar a renda familiar. O pai, Carlos, havia partido quando ela tinha apenas 7 anos, deixando para trás apenas promessas vazias e uma ausência que ecoaria pela infância e adolescência da menina como uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Desde muito cedo, Júlia aprendera que a vida não oferecia garantias nem facilidades. Aos 10 anos, já ajudava a mãe com as costuras, separando botões por cores e tamanhos, organizando linhas, dobrando tecidos com a precisão de alguém muito mais velha. Suas mãos pequenas e ágeis logo dominaram a arte da costura e aos 12 anos já conseguia fazer bainhas e pequenos reparos que a mãe cobrava dos vizinhos. Conceição, uma mulher de 45 anos com cabelos prematuramente grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho árduo, havia criado a filha com uma mistura de amor incondicional e disciplina rígida. "Júlia, minha filha", costumava dizer, enquanto trabalhavam lado a lado na máquina de costura barulhenta. "Nesta vida, só podemos contar conosco mesmas. Os outros podem ir embora, podem decepcionar, podem falhar, mas você sempre terá suas próprias mãos e sua própria força." Essas palavras se gravariam profundamente na alma de Júlia, moldando sua personalidade independente e sua relutância em confiar plenamente nas pessoas. Ela cresceu sendo extrovertida e sociável na escola, sempre rodeada de colegas que admiravam sua energia contagiante e seu sorriso fácil. Mas por baixo dessa fachada alegre existia uma autoestima frágil e uma necessidade constante de provar seu valor. Durante a adolescência, Júlia se destacava pelos cabelos castanhos longos e brilhantes que herdara da mãe, pelos olhos expressivos que conseguiam transmitir alegria genuína mesmo nos momentos mais difíceis, e principalmente pela atenção obsessiva aos detalhes que demonstrava em tudo o que fazia. Seja organizando os materiais de costura, seja arrumando a pequena casa onde viviam, seja ajudando os colegas com os deveres escolares, ela sempre colocava um cuidado especial em cada tarefa, como se a perfeição na execução pudesse compensar todas as imperfeições que sentia em sua vida. Na escola, os professores a conheciam como uma aluna dedicada, embora não brilhante. Júlia não tinha facilidade natural para matemática ou ciências, mas compensava qualquer limitação acadêmica com um esforço descomunal e uma determinação que impressionava a todos. Passava horas estudando na pequena mesa de madeira que dividia com a mãe para as costuras, usando a luz fraca de uma lâmpada velha, muitas vezes com o barulho da máquina de costura ao fundo, quando Conceição trabalhava até tarde para entregar encomendas. Aos 16 anos, Júlia conseguiu seu primeiro emprego oficial como atendente numa pequena loja de roupas no centro da cidade. O salário era baixo, mas representava uma independência financeira que ela jamais havia experimentado. Pela primeira vez na vida, podia contribuir significativamente para o orçamento familiar e até mesmo guardar alguns reais para pequenos luxos que sempre haviam sido inimagináveis. Foi nessa loja que conheceu Marina, uma colega de trabalho 5 anos mais velha, que se tornaria sua melhor amiga e confidente. Marina era tudo o que Júlia secretamente desejava ser. Confiante, experiente, dona de uma beleza natural que atraía olhares admirativos por onde passava. Mais importante ainda, Marina parecia ter respostas para todas as perguntas sobre relacionamentos, futuro e vida adulta que atormentavam a mente curiosa de Júlia. "Você precisa se valorizar mais, Ju", Marina costumava dizer durante os intervalos para o almoço, quando se sentavam num pequeno banco atrás da loja e dividiam marmitas caseiras. "Você é linda, inteligente, trabalhadora. Qualquer cara ia ter sorte de ficar com você."
Para de se achar inferior aos outros. Mas por mais que Marina tentasse elevar a autoestima da amiga, Júlia carregava dentro de si uma tristeza latente que só quem passou por muitas perdas e decepções, desde cedo, consegue esconder tão bem atrás de sorrisos forçados. A partida do pai havia deixado uma marca profunda em sua capacidade de confiar no amor e na permanência das pessoas em sua vida. Ela havia aprendido dolorosamente que as pessoas podiam simplesmente desaparecer sem explicação, deixando para trás apenas um vazio que nenhuma quantidade de trabalho ou sucesso conseguia preencher completamente. Foi aos 19 anos que Júlia conheceu Ricardo, um rapaz de 25 anos que trabalhava como mecânico numa oficina próxima à loja onde ela atendia clientes. Alto, moreno, com um sorriso charmoso e uma lábia que a conquistou desde o primeiro encontro casual na parada de ônibus, Ricardo representava tudo o que ela imaginava querer num companheiro: confiança, estabilidade aparente e, principalmente, atenção exclusiva voltada para ela. O namoro começou de forma intensa e apaixonada. Ricardo a tratava como uma princesa. Levava pequenos presentes, fazia planos grandiosos para o futuro que dividiriam juntos. "Você vai ver, Ju", ele dizia enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas do bairro. "Vamos sair dessa vida. Vou montar minha própria oficina. Você pode largar esse emprego e cuidar da nossa casa, dos nossos filhos. Vamos ser felizes de verdade." Júlia se apaixonou não apenas por Ricardo, mas pela visão de futuro que ele pintava com palavras doces e promessas que pareciam sólidas como concreto. Pela primeira vez desde a infância, ela se permitiu sonhar com uma vida diferente, uma família completa, um lar onde não faltaria nada e onde ela finalmente poderia relaxar a guarda que mantinha erguida desde os 7 anos de idade. Conceição, sempre desconfiada por natureza e experiência, tentou alertar a filha sobre a velocidade do relacionamento. "Júlia, minha filha, vai com calma. Homem que promete muito no começo, às vezes, é o primeiro a assumir quando as coisas ficam sérias", ela dizia, enquanto organizava linhas de costura, evitando olhar diretamente nos olhos da filha, para não parecer muito intrusiva. Mas Júlia, cega de amor e ávida por acreditar numa felicidade que parecia finalmente estar ao seu alcance, interpretou a cautela da mãe como ciúme ou resistência natural à sua independência crescente. "Mãe, o Ricardo é diferente", ela respondia com a certeza absoluta de quem nunca havia tido o coração partido por um homem. "Ele me ama de verdade, não é como o meu pai." Aos 20 anos, Júlia descobriu que estava grávida. A notícia chegou como um furacão que reestruturou completamente todos os planos que havia feito para sua vida. No início, o medo foi paralisante. Ela mal conseguia se sustentar sozinha. Como poderia cuidar de um bebê? Mas logo a preocupação foi substituída por uma excitação crescente quando imaginou Ricardo reagindo à notícia, os dois construindo uma família, finalmente tendo alguém que seria só dela para amar incondicionalmente. A reação de Ricardo, no entanto, foi muito diferente do que ela havia imaginado em seus sonhos cor-de-rosa. O sorriso charmoso desapareceu instantaneamente de seu rosto quando ela contou sobre a gravidez, substituído por uma expressão de pânico e irritação que ela nunca havia visto antes. "Júlia, você tem certeza? Não pode ser um erro? Não é o momento certo para isso." Foram suas primeiras palavras, seguidas de um silêncio tenso que durou vários minutos longos e dolorosos. Nos dias que se seguiram, Ricardo se tornou uma pessoa completamente diferente. As visitas ficaram mais espaçadas, as conversas mais superficiais. Os planos para o futuro deixaram de ser mencionados completamente. Júlia, inicialmente confusa e magoada, tentou abordar o assunto várias vezes, buscando uma explicação para a mudança radical no comportamento do namorado. Ricardo,
Precisamos conversar sobre o bebê, ela dizia durante as raras ocasiões em que conseguiam ficar sozinhos. Precisamos fazer planos, decidir como vamos organizar nossa vida. Júlia, eu preciso de tempo para pensar. Ele respondia sempre, evitando olhar diretamente em seus olhos, brincando nervosamente com as chaves do carro ou mexendo no celular como se esperasse uma ligação urgente. É muita responsabilidade. Não sei se estou preparado para ser pai agora. O agora, na frase de Ricardo, ecoava na mente de Júlia como uma promessa velada de que talvez no futuro as coisas fossem diferentes. Ela se agarrou a essa esperança como uma pessoa se afogando se agarra a qualquer objeto flutuante, interpretando a hesitação dele como um medo natural e temporário que passaria com o tempo. Quando Júlia estava no 4º mês de gravidez, finalmente conseguiu marcar uma consulta no posto de saúde do bairro para fazer o primeiro ultrassom. Estava ansiosa e nervosa, imaginando como seria ver pela primeira vez a imagem do bebê que crescia dentro dela, planejando ligar para Ricardo imediatamente após o exame para compartilhar todos os detalhes. A técnica em ultrassom, uma mulher experiente de meia-idade chamada doutora Helena, começou o exame de rotina, movendo o transdutor sobre a barriga ainda pequena de Júlia. Mas depois de alguns minutos, sua expressão mudou completamente. Ela franziu a testa, moveu o equipamento para diferentes ângulos, aumentou o som, verificou e reverificou as imagens na tela. Minha filha, doutora Helena disse finalmente, com um misto de surpresa e alegria na voz. Você vai precisar se sentar para ouvir isso. Você não está esperando um bebê. Você está esperando 4 bebês. O mundo de Júlia parou completamente naquele momento. 4 bebês. Quadrigêmeas. A notícia era tão surreal, tão inesperada, tão gigantesca em suas implicações, que ela initially não conseguiu processar completamente o que havia ouvido. 4? Ela repetiu, sua voz apenas um sussurro incrédulo. Tem certeza? Absoluta certeza, querida. Doutora Helena confirmou, apontando para a tela, onde 4 pequenas formas se moviam suavemente. Olha aqui, aqui, aqui e aqui. 4 bebês perfeitos, todos desenvolvendo normalmente. É uma gravidez múltipla rara, mas você é uma moça forte. Vai dar tudo certo. Júlia saiu do posto de saúde em estado de choque, caminhando automaticamente pelas ruas do bairro sem destino definido, tentando assimilar a magnitude da mudança que sua vida havia acabado de sofrer. 4 bebês significavam 4 vezes mais responsabilidade, 4 vezes mais despesas, 4 vezes mais amor, mas também 4 vezes mais desafios para uma jovem de 20 anos, que mal havia começado a entender o que significava ser adulta. Quando Júlia finalmente chegou em casa naquela tarde após o ultrassom, suas mãos ainda tremiam, enquanto segurava as 4 fotos impressas que mostravam as silhuetas minúsculas de suas filhas. Conceição estava na sala, trabalhando em sua máquina de costura barulhenta, mas parou imediatamente ao ver o estado da filha. Pálida, com os olhos arregalados e uma expressão entre o choque e o fascínio. Júlia, o que aconteceu? Como foi o exame? Conceição perguntou, levantando-se rapidamente e caminhando em direção à filha, com a preocupação maternal que apenas mães experientes conseguem expressar com tanta precisão. Júlia estendeu as fotos com mãos trêmulas, incapaz de formar palavras coerentes. Conceição pegou as imagens, ajustou os óculos de leitura que sempre carregava pendurados no pescoço e estudou cada uma das fotos cuidadosamente. Seus olhos se arregalaram progressivamente conforme compreendia o que estava vendo. Minha filha, ela sussurrou, sentando-se pesadamente na cadeira mais próxima. São 4 bebês? 4 meninas, mãe.
Júlia conseguiu falar finalmente, sua voz embargada de emoção. A médica disse que são quadrigêmeas, que é muito raro, mas que elas estão todas bem, desenvolvendo normalmente. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Mãe e filha ficaram ali, olhando para as fotos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos sobre o que essa descoberta significava para suas vidas. Conceição, com sua experiência de vida e pragmatismo natural, já estava mentalmente calculando os custos, os desafios, a logística de criar 4 bebês simultaneamente. Júlia, por sua vez, alternava entre momentos de puro terror e uma excitação crescente ao imaginar suas 4 filhas crescendo juntas. E o Ricardo? Conceição perguntou finalmente, sua voz carregada de uma preocupação que ela tentava disfarçar. Você já contou para ele? Ainda não, Júlia admitiu, brincando nervosamente com as bordas das fotos. Quero contar pessoalmente. Vou ligar para ele agora e marcar de nos encontrarmos. Quando Ricardo atendeu o telefone, sua voz soou distante e apressada, como se estivesse no meio de algo importante que não podia interromper. Júlia, oi, olha, estou meio ocupado agora. Pode ser rápido? Ricardo, preciso falar com você urgentemente, ela disse, tentando manter a voz calma, apesar da ansiedade que sentia. É sobre o bebê. Pode nos encontrar hoje à noite? Houve uma pausa longa demais antes de ele responder. Tá, está bem. Nos encontramos no bar do seu Nelson às 8, mas só tenho 1 hora, tá? Tenho uns compromissos depois. O bar do seu Nelson era um pequeno estabelecimento familiar no final da rua onde Júlia morava. Um lugar simples com mesinhas de plástico e cerveja gelada que servia como ponto de encontro informal para os moradores do bairro. Júlia chegou pontualmente às 8 horas, vestindo sua melhor blusa, uma peça azul clara que Conceição havia costurado especialmente para ela, e carregando as fotos do ultrassom numa pequena pasta de plástico que protegia cuidadosamente. Ricardo chegou 15 minutos atrasado, com uma expressão tensa e evitando contato visual direto. Cumprimentou Júlia com um beijo rápido no rosto, muito diferente dos abraços calorosos e prolongados que caracterizavam seus encontros anteriores. Pediu uma cerveja e ficou mexendo no rótulo da garrafa, claramente desconfortável e ansioso para que a conversa terminasse o quanto antes. Então, o que você queria me falar? Ele perguntou, olhando para o relógio no pulso de forma ostensiva. Júlia respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas para uma notícia que ela sabia que mudaria completamente a vida de ambos. Ricardo, fui fazer o ultrassom hoje e descobri uma coisa surpreendente. Ela abriu a pasta e colocou as 4 fotos sobre a mesa molhada de cerveja, organizando-as cuidadosamente para que ele pudesse ver todas claramente. Não estamos esperando um bebê, Ricardo. Estamos esperando 4 bebês. São quadrigêmeas. A reação de Ricardo foi imediata e devastadora. Seu rosto empalideceu instantaneamente. A garrafa de cerveja quase escorregou de sua mão, e ele ficou olhando para as fotos com uma expressão de horror puro que cortou o coração de Júlia como uma lâmina afiada. Não era surpresa, não era preocupação natural. Não era o susto compreensível de qualquer futuro pai diante de uma notícia inesperada. Era horror genuíno, como se ela tivesse acabado de anunciar uma tragédia. 4, ele repetiu, sua voz saindo como um gemido. Júlia, você tem certeza absoluta? Não pode ter havido um erro? Tenho certeza, amor, ela respondeu, tentando manter o tom esperançoso apesar da reação dele. A médica confirmou várias vezes. Disse que é raro, mas que elas estão todas saudáveis. Ricardo, nós vamos ter 4 filhas. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de extremo nervosismo. Ele olhou ao redor do bar,
como se procurasse uma saída de emergência. Depois voltou a fitar as fotos com aquela mesma expressão desesperada. Júlia, eu não posso fazer isso, ele disse finalmente, sua voz tremendo. Uma criança já seria difícil, mas 4? Eu não tenho condições, não estou preparado para isso. Mas nós vamos conseguir, Júlia insistiu, estendendo a mão por cima da mesa para tocar a dele, que ele retirou imediatamente. Você sempre disse que queria uma família comigo. Agora nós vamos ter uma família grande, especial. Eu falava de uma família normal, Júlia. Ricardo explodiu, sua voz subindo de tom e atraindo olhares curiosos das outras mesas. Um filho, no máximo 2, não 4 bebês de uma vez. Você tem ideia do que isso significa? Do dinheiro que vai custar, da responsabilidade? As palavras de Ricardo atingiram Júlia como socos físicos. Cada frase destruía um pouquinho mais dos sonhos que ela havia construído. Cada palavra confirmava os medos mais profundos que ela tentava suprimir desde o momento em que descobriu a gravidez. Ricardo, por favor, ela implorou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Não precisa ser assim. Nós 2 trabalhando, com a ajuda da minha mãe, nós conseguimos. Muita gente cria filhos em condições muito piores que as nossas. Muita gente não tem 4 filhos de uma vez aos 20 anos, ele retrucou, levantando-se da cadeira abruptamente. Júlia, eu sinto muito, mas eu não posso fazer isso. Não posso assumir essa responsabilidade. O que você está dizendo? Júlia perguntou, também se levantando, sua voz quebrando de emoção. Você está me abandonando? Está abandonando suas filhas? Ricardo evitou olhar em seus olhos, concentrando-se em pegar a carteira do bolso e deixar algumas moedas sobre a mesa. Eu preciso de tempo para pensar. Isso tudo está muito confuso, muito rápido. Quanto tempo? Júlia insistiu, seguindo-o enquanto ele caminhava em direção à saída do bar. Ricardo, quanto tempo você precisa? Eu não sei, Júlia. Eu não sei de nada agora. Essa foi a última conversa real que tiveram. Nos dias que se seguiram, Ricardo começou a evitar os lugares onde sabia que poderia encontrá-la. Parou de atender suas ligações, respondia suas mensagens com monossílabos ou simplesmente as ignorava completamente. Quando Júlia foi até a oficina onde ele trabalhava, o dono lhe disse que Ricardo havia pedido demissão e se mudado para outra cidade sem deixar endereço. A realidade do abandono atingiu Júlia de forma gradual, como uma doença que se instala lentamente no organismo antes de se manifestar com toda sua força destrutiva. Primeiro veio a negação. Ele só precisava de tempo, logo voltaria. Estava apenas assustado com a responsabilidade. Depois chegou a raiva, como ele podia abandoná-la justamente quando mais precisava dele, como podia fugir de suas próprias filhas antes mesmo delas nascerem. Por fim, instalou-se uma tristeza profunda e paralisante que a acompanharia pelos meses seguintes. Conceição, vendo o sofrimento da filha, tentou oferecer todo o apoio possível dentro de suas limitações financeiras e emocionais. Minha filha, ela dizia enquanto preparavam o quarto pequeno para receber 4 bebês simultaneamente. Homem que foge na hora da dificuldade não merecia estar na sua vida mesmo. Você é forte, nós vamos conseguir criar essas meninas. Mas por mais que Conceição tentasse se mostrar otimista, ela própria estava aterrorizada com os desafios que se aproximavam. Aos 50 anos, com problemas crescentes nas articulações devido aos anos de trabalho pesado, ela sabia que sua capacidade de ajudar seria limitada. O dinheiro que conseguiam juntar mal dava para as necessidades básicas de 2 pessoas. Como conseguiriam sustentar 4 bebês adicionais? Júlia continuou trabalhando na loja de roupas até o 7º mês de gravidez, quando sua barriga havia crescido tanto que ela mal conseguia se mover adequadamente. Marina, sua amiga e colega, fazia o possível para cobrir suas limitações crescentes, mas era evidente que Júlia não conseguiria trabalhar até o final da gravidez.
Ju, você precisa parar. Marina insistia sempre que via Júlia lutando para dobrar roupas ou atender clientes. Você está carregando 4 bebês. Seu corpo não aguenta mais. Eu preciso do dinheiro. Júlia respondia teimosamente, apoiando-se no balcão para aliviar a dor nas costas. Não posso parar de trabalhar agora. Mas o corpo de Júlia tomou a decisão por ela. No início do 8º mês, ela teve que ser internada às pressas devido a contrações prematuras e pressão alta. Os médicos conseguiram estabilizar a situação, mas foram categóricos. Repouso absoluto até o nascimento das meninas. As últimas semanas de gravidez foram uma mistura de expectativa, medo e desespero financeiro. Júlia ficava deitada no quarto pequeno que dividia com a mãe, ouvindo o barulho constante da máquina de costura e calculando mentalmente como conseguiriam sobreviver nos próximos meses. O dinheiro da rescisão do trabalho seria suficiente por algumas semanas, mas depois disso só restaria a renda limitada de Conceição. Ana, Bela, Carla e Dora nasceram numa manhã fria de inverno, através de uma cesariana de emergência, quando Júlia completou 36 semanas de gestação. Eram pequenas, mas saudáveis, pesando entre 2,5 kg e 2,8 kg cada uma. Júlia chorou de alegria e alívio quando ouviu o primeiro choro de cada uma das filhas. Um som que representava vida, esperança e amor incondicional. Mas a alegria do nascimento foi rapidamente substituída pela realidade prática de cuidar de 4 recém-nascidos simultaneamente. As noites se tornaram um pesadelo de choros em intervalos desencontrados, mamadeiras preparadas às pressas, fraldas trocadas em sequência infinita. Júlia mal dormia 2 horas seguidas, e Conceição, apesar de toda a boa vontade, não tinha mais a energia da juventude para ajudar adequadamente. O dinheiro acabou muito mais rápido do que haviam calculado. Fórmula infantil para 4 bebês, fraldas em quantidades industriais, roupinhas que precisavam ser trocadas várias vezes ao dia devido aos vazamentos constantes. Tudo custava muito mais do que haviam imaginado. Em 3 meses, estavam dependendo completamente da caridade de vizinhos e de organizações religiosas locais. Foi então que chegou o aviso de despejo. O proprietário do pequeno cômodo que alugavam havia decidido vender o imóvel, e elas tinham 30 dias para encontrar outro lugar. Com 4 bebês pequenos, nenhuma renda fixa e histórico de crédito comprometido, encontrar uma nova moradia se mostrou impossível. Júlia tentou de tudo. Implorou ao proprietário por mais tempo, procurou parentes distantes que mal conhecia, bateu na porta de todas as imobiliárias da região, oferecendo pagamento adiantado com o pouco dinheiro que conseguiu emprestar. Nada funcionou. Na manhã em que precisaram deixar o quarto, ela arrumou rapidamente algumas sacolas com o que coube. Roupas das filhas, fraldas, um cobertor rasgado que uma vizinha havia doado e alguns brinquedos de plástico coloridos que ganhara de uma igreja local. E foi assim que Júlia, aos 22 anos, se viu caminhando pelas ruas frias da cidade com suas 4 filhas de 8 meses nos braços e 2 sacolas plásticas contendo toda a sua vida material. Cada passo era uma luta contra a dor nas costas, contra o peso nos braços, contra o desespero que crescia a cada quarteirão percorrido sem encontrar uma solução. Quando a chuva começou a cair, ela buscou abrigo na primeira praça que encontrou, sentando-se naquele banco de madeira molhada, onde sua história havia começado nesta narrativa. Ali, completamente vulnerável às intempéries e à indiferença do mundo, Júlia finalmente permitiu que todas as lágrimas represadas dos últimos meses caíssem livremente. Era o fim de um capítulo e o começo de outro, mas isso ela ainda não podia saber.
O destino, como muitas vezes acontece nas histórias mais improváveis da vida real, costuma agir exatamente quando menos esperamos e de formas que nossa mente racional jamais conseguiria prever ou planejar. Naquela tarde chuvosa de quinta-feira, enquanto Júlia permanecia sentada naquele banco encharcado com suas 4 filhas chorando em seus braços, completamente alheia ao movimento da cidade ao seu redor, um homem caminhava pela calçada oposta da praça, seguindo sua rotina habitual de volta do trabalho para casa. Henrique Almeida tinha 32 anos e havia construído sua vida adulta sobre pilares sólidos de disciplina, trabalho árduo e uma filosofia pessoal que priorizava a discrição em todas as suas ações. Alto, com 1,85 m, cabelos castanhos escuros sempre bem cortados e uma postura ereta que refletia anos de educação rigorosa, ele carregava consigo uma elegância natural, que não dependia de roupas caras ou acessórios ostentativos para se manifestar. Vestido em um terno cinza escuro de corte impecável, camisa branca levemente amarrotada pelo dia longo de trabalho e uma gravata azul marinho desapertada devido ao calor abafado que antecedeu a tempestade, Henrique representava o que muitos considerariam o exemplo perfeito do empresário brasileiro bem-sucedido da nova geração. Suas mãos, embora cuidadas, mostravam pequenos calos que denunciavam que ele não havia chegado ao sucesso apenas através de heranças familiares ou privilégios de nascimento. A empresa que havia fundado 5 anos antes, uma startup de tecnologia especializada em soluções digitais para pequenas e médias empresas, havia crescido de forma orgânica e consistente, transformando-se numa operação que empregava 43 pessoas e faturava milhões de reais anualmente. Henrique havia começado o negócio no quarto de fundo da casa da mãe, trabalhando 18 horas por dia, vivendo de macarrão instantâneo, e sonhando com um futuro que parecia impossível para um rapaz de classe média baixa do interior de São Paulo. Sua rotina diária era meticulosamente planejada e raramente variava. Acordava às 5h30 da manhã, fazia exercícios físicos por 1 hora no apartamento de 2 quartos que havia comprado nos Jardins, tomava café da manhã lendo as principais notícias econômicas do país, chegava ao escritório antes das 8 horas e raramente saía antes das 7 da noite. O caminho de volta para casa sempre incluía uma caminhada por aquela praça específica, não por acaso, mas porque ela ficava exatamente no meio da rota entre seu escritório e seu apartamento, oferecendo um momento de descompressão entre o ambiente corporativo e seu espaço pessoal. Henrique era conhecido pelos funcionários como um chefe exigente, mas justo, que cobrava resultados, mas também oferecia oportunidades reais de crescimento profissional. Seus poucos amigos íntimos o descreviam como alguém reservado demais para o próprio bem, extremamente leal, mas com dificuldades para demonstrar vulnerabilidade emocional. Aos 32 anos, havia tido apenas 2 relacionamentos sérios, ambos terminados devido ao que suas ex-namoradas classificavam como distanciamento emocional e incapacidade de se entregar completamente a uma relação. A verdade, que Henrique raramente admitia, nem mesmo para si próprio, era que ele havia aprendido desde muito jovem a proteger seus sentimentos através de uma armadura de pragmatismo e controle. Filho de pais trabalhadores que haviam lutado para dar-lhe uma educação de qualidade, ele cresceu observando as dificuldades financeiras familiares e prometeu para si mesmo que nunca permitiria que a instabilidade fizesse parte de sua vida adulta. Naquela tarde específica, Henrique caminhava pela praça absorto em pensamentos sobre uma apresentação importante que faria na manhã seguinte para um cliente em potencial, quando o som inconfundível de bebês chorando atingiu seus ouvidos e o fez levantar automaticamente o olhar.
O que viu do outro lado da praça o fez parar completamente no meio da calçada molhada, causando um pequeno engarrafamento de pedestres que tentavam se proteger da chuva. Uma jovem extremamente magra e visivelmente exausta estava sentada sozinha num banco de madeira, completamente encharcada pela chuva que não dava sinais de diminuir. Em seus braços, ela segurava o que pareciam ser 4 bebês pequenos, todos chorando simultaneamente, criando um som que cortava o coração de qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade humana. 2 sacolas plásticas rasgadas jaziam aos pés da jovem, e era evidente, mesmo à distância, que ali estava alguém em situação de extrema vulnerabilidade. Por alguns segundos, Henrique ficou paralisado entre 2 impulsos poderosos e contraditórios. Sua mente racional, treinada por anos de cautela urbana e experiências empresariais que o haviam ensinado a ser desconfiado de situações que pareciam complicadas demais, sussurrava que ele deveria continuar caminhando, que não era problema seu, que interferir na vida de estranhos raramente terminava bem para qualquer uma das partes envolvidas. Mas havia algo mais forte pulsando em seu peito. Uma compaixão genuína que ele raramente permitia que influenciasse suas decisões práticas, mas que naquele momento específico se recusava a ser ignorada. Talvez fosse a vulnerabilidade evidente da cena. Talvez fosse o som desesperador dos bebês chorando na chuva, ou talvez fosse simplesmente o reconhecimento instantâneo de que ali estava alguém que havia chegado ao limite absoluto de suas forças e não tinha para onde correr. Henrique observou por mais alguns minutos, tentando entender melhor a situação antes de tomar qualquer decisão precipitada. A jovem não parecia estar sob efeito de drogas ou álcool. Não havia nenhum comportamento errático ou perigoso. Apenas uma mãe claramente desesperada, tentando proteger seus filhos de uma tempestade que era tanto literal quanto metafórica. Era impossível não notar como ela organizava constantemente as roupinhas dos bebês, como tentava protegê-los da chuva com o próprio corpo, como suas lágrimas se misturavam com a água que escorria pelo seu rosto jovem e cansado. Finalmente, ignorando completamente todos os alertas mentais sobre os riscos de se envolver com estranhos em situações complexas, Henrique atravessou a praça caminhando lentamente em direção ao banco onde Júlia estava sentada. Seus sapatos sociais de couro escorregavam ligeiramente no chão molhado, e ele podia sentir a chuva atravessando seu terno caro, mas nada disso parecia importar naquele momento. Quando chegou próximo ao banco, Henrique parou a uma distância respeitosa, não querendo assustar uma mulher que claramente já estava em estado de extrema fragilidade emocional. "Com licença", ele disse suavemente, sua voz baixa e controlada, tentando transmitir calma em meio ao caos da tempestade. "Desculpe incomodar, mas eu não pude deixar de notar. Você e os bebês estão bem?" Júlia levantou o olhar pela primeira vez desde que havia se sentado no banco, e seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar encontraram os dele. Por alguns segundos, ela ficou completamente muda, claramente surpresa de que alguém tivesse parado para falar com ela. Depois de tantas horas sendo ignorada pelos transeuntes que passavam apressados, ter alguém demonstrando preocupação genuína a deixou temporariamente sem palavras. Nós estamos... Ela começou, mas sua voz falhou, embargada pela emoção e pela exaustão. Ana continuava chorando mais alto que as outras 3, e Júlia a balançou instintivamente, tentando acalmá-la enquanto processava a presença inesperada daquele homem bem vestido que havia parado para falar com ela. Henrique notou imediatamente o estado deplorável das roupas de Júlia, completamente encharcadas e inadequadas para proteger alguém de uma tempestade daquela intensidade.
Notou também que os bebês, embora claramente bem cuidados e limpos, estavam vestindo roupinhas que haviam visto dias melhores e que as sacolas, aos pés dela, pareciam conter todas as possessões materiais de uma família inteira. "Posso me sentar?" Ele perguntou gentilmente, apontando para o espaço vago do banco ao lado dela. "Prometo que não vou incomodá-la. É só que, bem, está chovendo muito forte e vocês parecem precisar de ajuda." Júlia assentiu silenciosamente, movendo-se ligeiramente para dar espaço para ele se sentar. Henrique se acomodou no banco molhado, completamente alheio ao fato de que sua roupa cara estava sendo arruinada pela água e pela madeira encharcada. Por alguns minutos, eles ficaram sentados, lado a lado em silêncio, apenas ouvindo o som da chuva e os choros intermitentes das 4 meninas. "Quantos meses elas têm?" Henrique perguntou finalmente, observando os rostinhos pequenos e corados das bebês. 8 meses. Júlia respondeu com uma voz tão baixa que ele precisou se inclinar ligeiramente para ouvir. "São quadrigêmeas. Ana, Bela, Carla e Dora." "Quadrigêmeas", Henrique repetiu, genuinamente impressionado. "Isso deve ser desafiador." Júlia soltou um som que era meio riso, meio soluço. Desafiador é uma palavra interessante para descrever. Henrique percebeu que havia uma história muito maior e mais complexa por trás daquela cena, mas instintivamente entendeu que pressionar por detalhes naquele momento não seria apropriado. Em vez disso, decidiu fazer a pergunta mais prática e imediata. "Vocês têm algum lugar para se abrigar da chuva?" ele perguntou, mantendo o tom casual para não soar invasivo. Júlia fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, 2 lágrimas frescas desceram por suas bochechas. "Não", ela admitiu, sua voz quebrando ligeiramente na palavra. "Nós não temos para onde ir." A simplicidade brutal daquela confissão atingiu Henrique como um soco no estômago. Ali estava uma jovem mãe com 4 bebês pequenos, literalmente sem ter onde morar, sentada num banco de praça durante uma tempestade. Era uma situação que ele havia visto retratada em noticiários e documentários sobre problemas sociais, mas nunca havia presenciado de forma tão direta e pessoal. Por alguns segundos, Henrique lutou internamente entre sua natureza cautelosa e um impulso crescente de fazer alguma coisa concreta para ajudar. Sua mente racional listava rapidamente todos os motivos pelos quais se envolver seria uma má ideia. Ele não conhecia aquela mulher, não sabia nada sobre sua história, poderia estar colocando a si próprio em risco, tinha responsabilidades profissionais que não podiam ser ignoradas. Mas, ao mesmo tempo, olhando para aquelas 4 bebês inocentes, chorando na chuva, e para os olhos desesperados de uma mãe que havia claramente chegado ao final de todas as suas opções, Henrique sentiu uma certeza profunda de que não poderia simplesmente se levantar e continuar seu caminho como se nada tivesse acontecido. "Olha", ele disse finalmente, escolhendo as palavras cuidadosamente, "eu sei que não nos conhecemos e entendo perfeitamente se você não se sentir confortável, mas eu tenho um apartamento aqui perto, tem espaço de sobra, e vocês poderiam se abrigar lá até a tempestade passar e você conseguir encontrar uma solução mais permanente." Júlia o encarou com uma mistura de surpresa, gratidão e desconfiança natural. Durante toda a sua vida, especialmente depois da experiência traumática com Ricardo, ela havia aprendido a ser extremamente cautelosa com ofertas que pareciam boas demais para ser verdade. Homens desconhecidos que se ofereciam para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade raramente tinham intenções puramente altruístas. "Eu não te conheço", ela disse cautelosamente, apertando instintivamente suas filhas mais próximo do peito. "Por que você faria isso?"
Henrique entendeu perfeitamente a desconfiança dela e não se ofendeu com a pergunta direta. Você está certa em ser cautelosa, ele respondeu honestamente. Eu sou um completo estranho e você tem 4 filhas para proteger. Eu entendo isso, mas... Ele parou por um momento, procurando as palavras certas para expressar um sentimento que ele próprio não compreendia completamente. Eu tenho uma irmã mais nova, ele continuou finalmente. Se ela estivesse numa situação como a sua, eu gostaria que alguém parasse para ajudar. Não estou oferecendo nada além de um lugar seco e quente para vocês passarem a noite. Sem segundas intenções, sem expectativas, apenas uma pessoa ajudando outra pessoa. Júlia estudou seu rosto cuidadosamente, procurando sinais de desonestidade ou intenções escondidas. O que viu foi um homem claramente bem-sucedido, com roupas caras arruinadas pela chuva, que havia sacrificado seu próprio conforto para sentar ao lado dela, num banco molhado, e oferecer ajuda para 4 bebês que choravam incessantemente. Seus olhos transmitiam uma sinceridade que ela não conseguia questionar, mesmo com toda a sua experiência de decepções passadas. Mais importante ainda, ela estava rapidamente ficando sem alternativas. A chuva não mostrava sinais de diminuir. Suas filhas estavam cada vez mais inquietas e desconfortáveis, e ela podia sentir sua própria energia se esgotando perigosamente. A ideia de passar a noite inteira ao relento com 4 bebês pequenos era simplesmente impensável. Eu não tenho como pagar, ela admitiu finalmente, sua voz carregada de vergonha. Não tenho dinheiro para nada agora. Eu não estou cobrando nada, Henrique respondeu imediatamente. É apenas deixar que vocês se aqueçam e se sequem. Uma noite. Depois você pode decidir o que fazer. Júlia ficou em silêncio por mais alguns minutos, pesando suas opções limitadas e tentando avaliar se podia confiar naquele estranho que havia aparecido na hora mais desesperadora de sua vida. Ana havia parado de chorar e agora a fitava com aqueles olhinhos grandes e curiosos, como se também estivesse aguardando uma decisão. Finalmente, com a voz trêmula, mas determinada, Júlia tomou a decisão que mudaria completamente o rumo de sua história. Está bem, eu aceito sua ajuda. O apartamento de Henrique ficava num edifício moderno de 15 andares no bairro dos Jardins, uma região nobre de São Paulo que Júlia conhecia apenas de vista durante as raras ocasiões em que precisara atravessar a área para chegar a algum compromisso. Quando eles entraram no elevador espelhado e silencioso, carregando as 4 bebês e as 2 sacolas plásticas que continham toda a vida material de Júlia, ela se sentiu completamente deslocada, como se estivesse invadindo um mundo ao qual não pertencia e no qual nunca havia imaginado que um dia colocaria os pés. O apartamento no 12º andar era tudo o que ela havia imaginado que seria a casa de um empresário bem-sucedido. Espaçoso, impecavelmente organizado, decorado com móveis modernos e elegantes que claramente haviam custado mais dinheiro do que ela conseguia ganhar em vários meses. A sala ampla tinha janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade iluminada, uma televisão de tela gigante montada na parede, sofás de couro marrom que pareciam nunca ter sido realmente usados, e uma mesa de centro de vidro sobre a qual não havia nenhum objeto pessoal que pudesse revelar algo sobre a personalidade do proprietário. Fique à vontade, Henrique disse enquanto acendia as luzes principais, mas Júlia estava longe de se sentir à vontade naquele ambiente que parecia saído de uma revista de decoração. Ela permaneceu parada próxima à entrada, segurando suas 4 filhas, que haviam parado momentaneamente de chorar, e agora olhavam ao redor com curiosidade infantil, seus olhinhos arregalados, captando as luzes e cores do apartamento luxuoso. Você deve estar com frio, Henrique observou, notando que as roupas de Júlia ainda estavam completamente encharcadas e que ela tremia ligeiramente.
Deixe-me pegar algumas toalhas limpas para vocês se secarem. Ele desapareceu por um corredor e voltou alguns minutos depois, carregando uma pilha de toalhas macias e brancas, que cheiravam a amaciante caro. O banheiro fica ali. Ele indicou uma porta próxima à sala. Se você quiser trocar de roupa ou dar um banho nas meninas. Tem água quente à vontade. Júlia assentiu, agradecida, mas quando chegou ao banheiro, um espaço amplo com azulejos claros, uma banheira profunda e vários produtos de higiene organizados perfeitamente nas prateleiras, ela se deu conta de um problema prático óbvio. Ela não tinha outras roupas para vestir, além daquelas que estavam molhadas em seu corpo. E as roupinhas das meninas nas sacolas também estavam úmidas devido aos furos no plástico. Depois de secar cuidadosamente cada uma das bebês e enrolá-las nas toalhas macias, que eram maiores que os cobertores que elas haviam usado durante todas suas curtas vidas, Júlia voltou à sala, sentindo-se ligeiramente constrangida por ainda estar vestindo roupas molhadas. Henrique, ela disse hesitante, eu sinto muito, mas nossas roupas estão todas molhadas. Não sei se... Claro, eu nem pensei nisso. Ele interrompeu, parecendo genuinamente preocupado com seu próprio descuido. Deixe-me ver o que posso encontrar para vocês. Henrique desapareceu novamente e voltou carregando uma camiseta larga de algodão cinza e um short de moletom que eram claramente grandes demais para Júlia, mas que ao menos estariam secos e limpos. Não é exatamente seu tamanho, mas pelo menos você pode se trocar enquanto suas roupas secam. Ele explicou, entregando-lhe as peças. E para as meninas, eu não tenho nada adequado aqui, mas posso descer até a farmácia da esquina, que fica aberta 24 horas. Eles vendem roupinhas de bebê básicas. Não, por favor! Júlia protestou imediatamente. Você já fez demais. Eu não posso aceitar mais ajuda. Júlia! Henrique disse gentilmente, usando seu nome pela primeira vez desde que se conheceram. São 4 bebês molhados e com frio. Não é questão de caridade, é questão de necessidade básica. Deixe-me ajudar. 20 minutos depois, enquanto Júlia estava no banheiro trocando de roupa e tentando acomodar as meninas na banheira grande para um banho morno que as acalmasse, ela ouviu a porta do apartamento se fechando e percebeu que Henrique havia saído conforme prometido. A ausência dele trouxe uma mistura de alívio e uma pontada inesperada de ansiedade. Por alguns momentos, ela ficou sozinha naquele apartamento luxuoso com suas filhas, e a diferença entre aquele ambiente e qualquer lugar onde ela havia morado na vida se tornou ainda mais gritante. Quando Henrique retornou 40 minutos mais tarde, encontrou Júlia sentada no sofá de couro, vestindo suas roupas emprestadas, que ficavam enormes em seu corpo magro, com as 4 meninas limpas e aquecidas espalhadas ao seu redor. Ele trazia várias sacolas da farmácia, contendo não apenas roupinhas de bebê em tamanhos variados, mas também fraldas, lenços umedecidos, pomadas e até mesmo algumas mamadeiras e latas de fórmula infantil. Eu não sabia exatamente o que vocês precisavam, ele explicou, um pouco constrangido pela quantidade de itens que havia comprado. Então acabei pegando um pouco de tudo. Júlia ficou olhando para as sacolas com uma expressão que misturava gratidão profunda e desconforto evidente. Henrique, isso tudo deve ter custado muito dinheiro. Eu não sei como vou conseguir te pagar. Você não precisa me pagar, ele respondeu sentando-se na poltrona em frente ao sofá, mantendo uma distância respeitosa. Considere um investimento no bem-estar de 4 pequenas cidadãs. Ana, que estava deitada sobre uma toalha no colo de Júlia, escolheu exatamente aquele momento para soltar um sonzinho satisfeito que fez ambos os adultos rirem involuntariamente. Era o primeiro sorriso genuíno que cruzara o rosto de Júlia em meses, e Henrique sentiu algo se mexer em seu peito ao ver como aquela expressão transformava completamente sua aparência. Elas são lindas, ele comentou,
observando as 4 meninas que agora pareciam mais relaxadas e confortáveis. Devem puxar a mãe. Júlia corou ligeiramente com o elogio indireto, mas logo sua expressão voltou a ficar séria. Henrique, eu preciso ser honesta com você. Eu não sei quando vou conseguir sair daqui. Não tenho para onde ir, não tenho trabalho, não tenho dinheiro. Aceitar sua ajuda hoje pode ter sido um erro da minha parte, porque eu não quero me aproveitar da sua bondade. Henrique ficou em silêncio por alguns momentos, estudando o rosto dela. Podia ver que aquela confissão havia custado muito ao orgulho de Júlia, e admirou sua honestidade brutalmente direta numa situação em que seria mais fácil simplesmente omitir a verdade. Júlia, posso perguntar como você chegou a essa situação? Ele questionou delicadamente. Você não precisa me contar se não quiser, mas talvez eu possa ajudar a encontrar algumas soluções práticas. E então, sentada naquele sofá luxuoso, com suas 4 filhas finalmente calmas e aquecidas, Júlia começou a contar sua história. Falou sobre a gravidez inesperada, sobre a descoberta das quadrigêmeas, sobre Ricardo e seu abandono covarde, sobre os meses de luta para sobreviver sozinha com 4 bebês, sobre o despejo que as havia deixado literalmente na rua. Henrique ouviu tudo em silêncio, sem interromper, sem julgar, apenas absorvendo cada detalhe da trajetória que havia levado uma jovem de 22 anos a se sentar chorando num banco de praça durante uma tempestade. Quando ela terminou de falar, seus olhos estavam novamente cheios de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de alívio por finalmente ter alguém disposto a ouvir sua história completa. Você tem 22 anos, Henrique disse finalmente, e já passou por mais dificuldades do que a maioria das pessoas enfrenta numa vida inteira. O fato de você ter conseguido cuidar de 4 bebês sozinha durante 8 meses, sem nenhuma ajuda, isso não é fracasso, Júlia. Isso é heroísmo. Não me sinto como heroína, ela admitiu, secando os olhos com as costas da mão. Me sinto como alguém que falhou em tudo. Falhar seria ter desistido, Henrique respondeu firmemente. Você estava sentada naquele banco procurando uma solução, não procurando uma desculpa para parar de lutar. Há uma diferença enorme. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina estranha, mas funcionalmente eficiente no apartamento de Henrique. Ele acordava cedo, como sempre, preparava café para 2 em vez de para 1 e saía para o trabalho deixando instruções detalhadas sobre como usar todos os eletrodomésticos e sistemas do apartamento. Júlia passava o dia cuidando das meninas, explorando cautelosamente o espaço que temporariamente chamava de casa e tentando manter tudo impecavelmente limpo e organizado, como uma forma de retribuir a hospitalidade que recebia. As noites eram os momentos mais interessantes dessa convivência inusitada. Henrique chegava do trabalho cansado, mas sempre perguntava como havia sido o dia delas. Ajudava com o banho das meninas quando Júlia precisava de uma segunda pessoa para segurar 2 bebês enquanto cuidava das outras 2. E gradualmente foi aprendendo a preparar mamadeiras e trocar fraldas, com uma competência que surpreendia a ambos. Você é natural nisso, Júlia comentou uma noite, observando Henrique segurar Carla com a confiança de alguém que havia cuidado de bebês a vida inteira. Não é tão complicado quanto parece, ele respondeu, sorrindo enquanto a pequena agarrava seu dedo indicador com força impressionante. É principalmente questão de ter paciência e não entrar em pânico quando elas começam a chorar. Fácil falar quando você não passou 8 meses dormindo 2 horas por noite. Júlia riu, mas havia carinho genuíno em sua voz. Estava acontecendo algo sutil, mas poderoso entre eles. Uma intimidade nascida da convivência forçada pelas circunstâncias, mas nutriada por um respeito mútuo que crescia a cada dia. Henrique admirava a força e determinação de Júlia, sua dedicação absoluta às filhas,
e a forma como ela mantinha sua dignidade, mesmo em uma situação de completa dependência. Júlia, por sua vez, estava descobrindo um homem muito diferente da imagem inicial que formara. Não apenas um empresário rico ajudando uma pessoa necessitada, mas alguém genuinamente bondoso, atencioso aos detalhes e surpreendentemente vulnerável por trás da fachada profissional. Uma noite, cerca de 2 semanas depois que Júlia havia chegado ao apartamento, Bela acordou com febre alta e choro inconsolável. Júlia entrou em pânico, lembrando-se de todas as histórias que havia ouvido sobre bebês que ficaram gravemente doentes sem aviso, e começou a tremer enquanto tentava decidir se deveria levar a menina ao pronto-socorro imediatamente. Henrique, acordado pelo som do choro e pela agitação de Júlia, apareceu no quarto vestindo apenas um short de pijama e imediatamente assumiu o controle da situação. "Vamos levar ela ao hospital agora", ele disse, já pegando as chaves do carro. "Eu dirijo, você segura ela." Durante toda a madrugada no pronto-socorro, enquanto aguardavam exames e medicações para uma infecção de ouvido que se revelou tratável, mas assustadora para uma mãe inexperiente, Henrique permaneceu ao lado de Júlia, oferecendo apoio silencioso e presença constante. Quando finalmente voltaram para casa com Bela medicada e dormindo tranquilamente, Júlia percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. "Henrique", ela disse quando estavam de volta ao apartamento, "obrigada. Não só por hoje, mas por tudo. Eu não sei o que teríamos feito sem você." "Vocês teriam encontrado uma forma de se virar", ele respondeu, mas havia algo diferente em seus olhos. "Vocês sempre encontram." Naquela noite, pela primeira vez, desde que chegara ali, Júlia se permitiu imaginar que talvez aquela situação temporária pudesse se transformar em algo mais permanente e significativo. E pela primeira vez em anos, Henrique se permitiu imaginar que sua vida cuidadosamente controlada e solitária talvez estivesse prestes a mudar de formas que ele jamais havia planejado, mas que começava a desejar profundamente. O amor ainda não havia sido mencionado em palavras, mas já estava se formando silenciosamente através de gestos cotidianos, cuidados mútuos e a descoberta gradual de que 2 pessoas aparentemente tão diferentes poderiam formar uma família improvável, mas surpreendentemente perfeita. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação gradual, mas profunda na dinâmica do apartamento que havia se tornado um lar improvisado para 5 pessoas muito diferentes. Júlia, que inicialmente caminhava pelo espaço como se fosse uma invasora temporária, começou a deixar pequenas marcas de sua presença. Brinquedos coloridos espalhados pela sala impecável, roupinhas de bebê secando no banheiro luxuoso, o cheiro constante de talco e leite que substituiu o aroma neutro de limpeza profissional que antes dominava o ambiente. Henrique, por sua vez, descobriu que sua rotina meticulosamente organizada não apenas podia acomodar o caos alegre de 4 bebês, mas que, na verdade, ele começava a sentir falta desse caos nos raros momentos em que precisava viajar a trabalho. Chegava em casa ansioso para ouvir os sons familiares, o riso de Júlia conversando com as meninas, o barulho de chocalhos sendo balançados entusiasticamente, até mesmo os choros ocasionais que haviam se tornado parte da trilha sonora de sua vida. Ana havia se tornado a mais extrovertida das 4 irmãs, sempre a primeira a sorrir quando Henrique chegava do trabalho, estendendo os bracinhos para ele com uma confiança total que derretia qualquer resquício de suas defesas emocionais. Bela, mais observadora, o estudava com aqueles olhinhos inteligentes antes de decidir se queria ou não sua atenção, mas quando finalmente se entregava, fazia-o com uma intensidade que tocava fundo em seu coração. Carla havia desenvolvido o hábito de adormecer apenas quando ele a ninava, recusando os cuidados de qualquer outra pessoa na hora de dormir. E Dora
a menor e mais frágil, parecia instintivamente procurar sua presença nos momentos em que se sentia insegura ou assustada. Elas te amam, Júlia comentou uma tarde de domingo, observando Henrique sentado no chão da sala, cercado pelas 4 meninas de 10 meses, todas disputando sua atenção, enquanto ele tentava montar um quebra-cabeças colorido que havia comprado especialmente para elas. E eu amo elas, ele respondeu sem hesitar, levantando Dora no colo quando ela começou a chorar, porque Ana havia pegado o brinquedo que ela queria. Não consigo mais imaginar minha vida sem vocês 5 aqui. A confissão saiu de forma natural, mas ambos perceberam imediatamente o peso das palavras que haviam sido pronunciadas. Era a primeira vez que a palavra amor era mencionada diretamente, e ela ficou suspensa no ar entre eles como uma declaração que mudava fundamentalmente a natureza de tudo o que havia acontecido até aquele momento. Júlia sentiu seu coração acelerar, mas ao mesmo tempo uma onda familiar de medo tentou se instalar em seu peito. Durante meses, ela havia se forçado a não interpretar a bondade de Henrique como algo além de generosidade genuína, protegendo-se contra a possibilidade de mais uma decepção devastadora. A experiência com Ricardo havia deixado cicatrizes profundas em sua capacidade de confiar em promessas de amor duradouro. Henrique, ela disse cautelosamente, sentando-se no chão ao lado dele. Você tem certeza do que está dizendo? Cuidar de 4 bebês não é uma brincadeira. É uma responsabilidade gigantesca para sempre. Ele parou o que estava fazendo e a encarou diretamente, sua expressão séria, mas calorosa. Júlia, eu sei exatamente o que estou dizendo. Nos últimos 4 meses, eu aprendi o que significa ter uma família de verdade. Não porque alguém me obrigou ou porque as circunstâncias me forçaram, mas porque eu escolhi. Todos os dias eu acordo e escolho vocês. Não? Mas e se você mudar de ideia? Ela perguntou, sua voz traindo a vulnerabilidade que ainda carregava. E se um dia você acordar e perceber que isso é complicado demais, que você quer sua vida antiga de volta? Henrique colocou Dora cuidadosamente no tapete e se aproximou de Júlia, pegando suas mãos nas dele. Júlia, olha para mim. Minha vida antiga era vazia. Era organizada, previsível, financeiramente estável, mas era vazia. Eu trabalhava 16 horas por dia porque não tinha motivo para ir para casa. Passava fins de semana inteiros sem falar com ninguém além de garçons e entregadores. Eu achava que estava vivendo, mas na verdade eu estava apenas existindo. Ele fez uma pausa, observando as 4 meninas que brincavam alegremente ao redor deles, completamente alheias à conversa que definiria o futuro de todas elas. Vocês me deram um propósito que eu nem sabia que estava procurando. Quando eu chego em casa e vejo você cantando para elas, quando a Ana sorri para mim como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo dela, quando a Carla só consegue dormir nos meus braços, isso não é uma obrigação, Júlia. É um presente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero ou medo. Eram lágrimas de alívio, de gratidão e de um amor que ela finalmente se permitia sentir completamente. Eu também te amo, ela sussurrou, as palavras saindo como uma confissão que havia sido represada por meses. Eu te amo tanto que às vezes me assusta. Você salvou nossas vidas, Henrique. Não apenas nos deu um teto, mas nos deu esperança, dignidade, uma família. Henrique sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, Júlia viu lágrimas em seus olhos também. Nós nos salvamos mutuamente, ele disse, inclinando-se para beijá-la suavemente. Um beijo que selou meses de crescimento mútuo, confiança construída e amor verdadeiro. A declaração oficial de amor foi apenas o começo da próxima fase de suas vidas. Nas semanas que se seguiram,
Eles conversaram abertamente sobre seus medos, expectativas e sonhos para o futuro. Henrique queria oficializar a situação, tornar Júlia e as meninas parte legal de sua vida. Júlia, ainda processando a transformação radical que sua existência havia sofrido, oscilava entre momentos de felicidade pura e episódios de ansiedade sobre sua capacidade de ser uma companheira adequada para alguém tão bem-sucedido. Júlia, você não está comigo porque precisa. Henrique insistia sempre que ela expressava essas inseguranças. Você está comigo porque eu quero que esteja, porque você me faz feliz, porque nós formamos uma equipe incrível. Foi numa sexta-feira, à noite de dezembro, exatamente 6 meses depois daquela tempestade que os havia reunido, que Henrique decidiu que era hora de dar o próximo passo. As meninas, agora com 1 ano e 2 meses, estavam mais ativas e curiosas, engatinhando pela casa e descobrindo novos cantos do apartamento todos os dias. Júlia havia florescido tanto física quanto emocionalmente. Seus olhos haviam recuperado o brilho, ela havia ganhado peso saudável e sua risada havia se tornado o som favorito de Henrique em todo o mundo. Naquela noite específica, depois que as 4 meninas estavam dormindo profundamente em seus berços, que Henrique havia comprado e montado com o cuidado de um pai dedicado, ele pediu para Júlia se sentar com ele no sofá da sala. Júlia, ele começou, claramente nervoso de uma forma que ela raramente havia visto, eu tenho uma pergunta para te fazer. Ele se levantou e, para a surpresa total dela, se ajoelhou no chão da sala, segurando uma pequena caixinha de veludo que ele havia escondido cuidadosamente por semanas. Júlia, você mudou minha vida de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Você me ensinou o que significa amar incondicionalmente. Me mostrou que uma família pode ser formada pela escolha tanto quanto pelo sangue. E me deu 4 filhas que eu amo como se elas tivessem nascido do meu coração. Júlia levou as mãos à boca, lágrimas já escorrendo pelo rosto enquanto processava o que estava acontecendo. Henrique, eu sei que começamos essa jornada de uma forma não convencional. Ele continuou, abrindo a caixinha para revelar um anel simples, mas elegante, que brilhava suavemente na luz da sala. Mas eu não mudaria nada do nosso caminho, porque ele nos trouxe exatamente aqui. Júlia, você quer se casar comigo? Você quer ser minha esposa e deixar que eu seja oficialmente o pai das nossas meninas? Júlia não conseguia parar de chorar, mas agora eram lágrimas de alegria pura e incontrolável. Sim, ela disse entre soluços. Sim, eu quero muito. Quando Henrique deslizou o anel em seu dedo e a beijou, eles ouviram um som vindo do quarto das meninas. Ana havia acordado e estava de pé no berço, batendo palminhas como se estivesse aplaudindo o momento. Logo, as outras 3 também acordaram, e todas começaram a rir e balbuciar como se entendessem perfeitamente que algo muito especial havia acabado de acontecer em sua família. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima, no jardim de uma pousada charmosa nos arredores de São Paulo. Conceição, a mãe de Júlia, chorou durante toda a cerimônia, vendo sua filha não apenas encontrar o amor verdadeiro, mas também recuperar a dignidade e estabilidade que havia perdido durante aqueles meses difíceis. As 4 meninas serviram como madrinhas não oficiais, vestindo vestidos idênticos em tons de rosa claro e sendo cuidadosamente supervisionadas por Marina, a melhor amiga de Júlia, que havia se oferecido para ajudar com a logística de incluir 4 crianças pequenas numa cerimônia de casamento. Durante os votos, Henrique olhou diretamente nos olhos de Júlia e disse: eu prometo amar você e nossas filhas todos os dias, nos momentos fáceis e nos difíceis, quando estiver chovendo e quando o sol estiver brilhando. Prometo ser o pai que elas merecem e o marido que você merece. Júlia, por sua vez, declarou: você me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha que fazemos todos os dias.
Eu escolho você hoje e vou continuar escolhendo você para sempre. Hoje, 2 anos depois daquele encontro na praça, Júlia olha para trás com uma gratidão profunda que às vezes ainda a surpreende. A jovem desesperada que chorava na chuva segurando 4 bebês se transformou numa mulher confiante, amada e cercada por uma família que foi construída tanto pelo acaso quanto pela determinação de pessoas boas que se recusaram a desistir uma da outra. Ana Bela, Carla e Dora, agora com 3 anos e meio, chamam Henrique de papai, com a naturalidade de quem nunca conheceu outra realidade. Elas cresceram numa casa cheia de amor, estabilidade e oportunidades que sua mãe jamais havia imaginado poder oferecer. Júlia voltou a estudar, cursando pedagogia numa universidade particular que Henrique insistiu em pagar, realizando um sonho antigo de trabalhar com educação infantil. Henrique descobriu que ser pai de quadrigêmeas é simultaneamente a coisa mais desafiadora e mais gratificante que já fez na vida. Sua empresa continua prosperando, mas agora ele trabalha a horários mais equilibrados porque tem uma família esperando por ele em casa. Nas paredes do escritório, onde antes havia apenas diplomas e certificados profissionais, agora há dezenas de fotos das meninas em vários estágios de crescimento. E seus funcionários sabem que as sextas-feiras são sagradas para eventos familiares. A história de Júlia se tornou um lembrete poderoso de que, às vezes, nossas maiores tragédias podem ser o prólogo de nossas maiores felicidades, que o amor verdadeiro pode aparecer nos momentos mais inesperados e das formas mais improváveis. Que famílias podem ser formadas não apenas por genes compartilhados, mas por escolhas deliberadas de cuidar, proteger e amar incondicionalmente. Naquelas noites, quando Júlia coloca as 4 meninas para dormir e se senta na varanda do apartamento com o Henrique, observando as luzes da cidade, onde quase havia perdido toda a esperança, ela sente uma gratidão que vai muito além das palavras. Tudo mudou. Não apenas encontrou dignidade, segurança e amor, mas descobriu que lares verdadeiros nascem do encontro de almas dispostas a recomeçar, a confiar novamente e a construir algo belo a partir de pedaços quebrados. O que parecia ser o fim de tudo se tornou o início da felicidade mais genuína que ela jamais havia experimentado. Uma felicidade construída sobre fundações sólidas de amor, respeito, compromisso e, principalmente, a certeza de que todos, mesmo nos capítulos mais sombrios de nossas vidas, merecem uma segunda chance de encontrar a felicidade. E assim chegamos ao final desta história tocante que nos mostra como a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. Se esta narrativa tocou seu coração da mesma forma que tocou o nosso, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal para não perder mais histórias inspiradoras como esta e nos contar nos comentários. Qual foi o momento que mais te emocionou na jornada de Júlia? Sua participação é o que nos motiva a continuar compartilhando essas histórias que nos lembram da força incrível do coração humano. Até a próxima!